Pela graça do Senhor, deu para recuperar bem. Estou recuperado, estou descansado, estou empolgado. Deus é muito bom. Uma alegria estar aqui de novo. Muitas coisas boas. Duas coisas eu gostaria de falar de novo, né? As férias é muito bom. Descansar é bom demais quando a gente precisa descansar. Mas no último dia o que eu precisava era voltar. Que saudade estar aqui entre nós, com os irmãos. Eu estava lá visitando algumas outras igrejas, algumas que eu não tenho tanta oportunidade de estar por perto, mas não tem lugar que nem em casa, né? A gente está aqui podendo estar junto com os irmãos em comunhão, adorar com a igreja, uma maravilha. Deus é muito bom. A palavra de Deus ela é muito viva, muito intensa nas nossas vidas. E uma coisa que eu estive sentindo no final do ano passado era no começo da pandemia, tinham me proposto ler a Bíblia em 90 dias. Eu falei, nossa, difícil, desafiador. Mas uma pessoa fez o convite, eu peguei, não, vou experimentar. Eu experimentei sozinho primeiro, né? Para não ter muita pressão dos outros. Se desse errado, tudo bem. Era só um teste, né? Mas tinha mais tempo, eu não precisava gastar tempo com transporte, estava todo mundo em casa. Deu para ler. Eu falei, nossa, foi intenso, foi interessante. Outras coisas que nunca tinha recebido da palavra, comecei a conseguir ver, né? Você lê o livro inteiro num dia só, você começa a pensar, nossa, é assim que ele quis comunicar alguma coisa, nossa, como Jesus faz ao longo da história a obra dele. E daí, na última semana, o pastor Edmo lá da igreja de Itaquera, que fica aqui perto, ele pegou e falou assim, nossa, eu descobri que tem um plano 90 dias da Bíblia, você não quer fazer junto? Aí eu falei, eu acabei de, né, tô fazendo, assim, dele, nossa, que bom, daí você já pode compartilhar como que é no nosso grupo, ele adicionou no grupo do WhatsApp. Aí ele mandou convite no aplicativo da Bíblia. Aí eu fiquei sem graça, falei, não, vamos tentar, né? Aí eu peguei e fiz. Aí eu estava terminando de fazer com eles, o meu discipulando pegou e falou assim, nossa, eu vi que tem a Bíblia de 90 dias. E daí ele falou, vamos fazer? Aí eu peguei e eu fiz. Aí, na terceira vez, eu falei, Jesus, se você quiser. E eu imagino, porque acho que nada do que eu fiz até hoje eu estou tantos anos assim, né? No pastorado são 3, eu acho que eu ainda não posso dizer isso, mas eu imagino que tenha muito do que vocês experimentam e vocês possam dizer: nossa, aconteceu tal coisa, eu sei como lidar, eu sei como resolver, já vivi isso antes, ou alguma coisa parecida. E começa a ficar automático por causa da experiência. A experiência é maravilhoso, né? Quando a gente pode trabalhar em cima disso, e porque é algo que no começo demorava tanto, dá para fazer por experiência. Mas eu imagino, na área de trabalho com jovens, eu tenho a área que eu mais servi na vida em termos de tempo. Quando aparece alguma coisa que eu nunca vi antes, às vezes me tira o chão, porque eu penso, nossa, o que, que eu faço agora? Eu estou tão acostumado a saber como lidar, porque eu estou há tantos anos fazendo, e foi parecido com essa situação da Bíblia, né? Eu estou tão acostumado a conseguir ler a Bíblia, e quando apareceu algum obstáculo diferente, que a rotina mudou, que talvez eu queria experimentar alguma coisa diferente, eu não sabia como lidar. E na hora que a gente não sabe, nem sempre é ruim. Às vezes não está no meio de uma crise, pode ser complicado, mas quando a gente perde o chão, é uma oportunidade para repensar. E graças a Deus, a minha oportunidade para repensar era tempo disponível, porque eu estava lá com as férias, tive bastante tempo para colocar a cabeça no lugar, alinhar com Deus. E ele teve falando bastante. Nesse tempo também, eu consegui visitar a Holiness Niterói. São irmãos muito queridos em Cristo, uma das igrejas que eu tenho no meu coração. Já faz 12 anos que eu tenho tido contato com o pessoal. Começou quando eles foram levar alguns jovens de Niterói no acampamento Shalom, a gente fez amizade e desde então a gente tem tido mais contato. E nesses 12 anos eu só consegui visitar a igreja de lá 7 vezes. Mas nesses 12 anos, nessas 7 vezes, eu encontrei alguns irmãos e irmãs que sempre vê. O pessoal que começou o trabalho lá ainda está firme, está buscando em Deus. É muito animador encontrar de novo, conversar da fé, ver que Deus está agindo, mesmo quando a gente não está por lá. Deus está fazendo a obra, Deus está fazendo crescer, e eles têm buscado também. E uma coisa que é interessante, eu comecei a acostumar também a ir lá. Por mais que foram poucas vezes, eu pensei, bom, eu vou chegar lá e vai ter a mesma coisa. E a gente vai conversar, e a gente vai orar, e vai ser igual. Mas dessa vez estava diferente. Eu vi jovens novos, eu vi famílias novas, e eu fiquei, nossa,
o trabalho aqui tá começando a ficar diferente, né? Prazer, né? Quem que são vocês? E eles estavam me acolhendo, né? Porque eles não me conheciam. Falavam assim, você é novo, né? Aí a gente já está aqui faz alguns meses. E foi muito diferente. Foi muito interessante ver que Deus tem coisa nova para a gente. Isso é graça do Senhor. A gente está nessa série muito propícia, Quero Viver Algo Novo. E esse quero viver tem duas partes, né? Algo novo. A gente primeiro quer e tem esse novo. A gente não quer algo que é ruim e a gente não tem só o novo para ele ficar lá, a gente precisa querer. Deus ele é bom e as dádivas dele não acabam, não perdem o vencimento, elas são contínuas para cada dia das nossas vidas. Mas a gente precisa ir nessa direção, a gente precisa querer e a gente precisa viver isso. O tema da palavra de hoje é sobre essas coisas que a gente experimenta. Muito do que é o mesmo, mas algumas do que é novo. Quanto mais a gente vive e a gente experimenta da nossa vida, mais do que é o mesmo começa a se repetir e a gente começa a se acostumar. E mais do novo tem oportunidade de chegar também. Quanto mais a gente vive, também mais oportunidades a gente tem de experimentar coisas que a gente nunca viveu. Mas a gente só vai entender o que a gente não tem experiência se a gente sabe de onde que vem isso, se a gente faz parte desse novo. Não adianta a gente tentar entrar em contato com algo que a gente não conhece e deixar por isso mesmo. E o novo de Deus é assim, a gente se envolve, a gente pode se surpreender, mas se a gente conhecer de onde vem, isso é graça de Deus nas nossas vidas. O texto da palavra de hoje está lá em João 3, e o Evangelho de João ele conta a história de Jesus de uma forma interessante, diferente. Eu falei que naquela época que eu estava tentando ler a Bíblia um pouco mais intenso, eu comecei a ter uma perspectiva nova, porque antes eu passava meses e meses em cada evangelho. Eu, quando eu era mais novo, tinha dificuldade de ler a Bíblia, e eu demorava meses num só livro da Bíblia, às vezes. Eu passava o ano inteiro, falava assim, nossa, estou terminando aqui o Evangelho de Mateus. Mas eu fui conseguindo prosseguir, mesmo nesse ritmo mais lento, e eu recebia, eu entendia, eu conseguia absorver. Mas eu não entendia exatamente o que estava acontecendo no final da história, porque eu esquecia do começo, já tinha passado às vezes meses, um ano inteiro. E quando eu tive essa oportunidade de ler, não da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino do céu, de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. E assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E perguntou Nicodemos, mas como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Então como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, ao não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Se deu vontade de ler João 3,16 agora, que bom, mas vamos guardar para casa. A palavra de Jesus é muito boa. Jesus falou coisas estranhas e João, ele tinha um hábito de representar Jesus de uma forma muito especial. Os outros evangelistas também colocavam. Mas Jesus, eu não sei se ele tinha alguma coisa que ele gostava. Alguém falava assim, vamos falar sobre o céu. E Jesus fala assim, tá vendo essa pedra aqui? Né? Vamos continuar o assunto aqui. A pessoa fala, não, Jesus, para de mudar de assunto, né? Toda vez que eu começo alguma coisa, você fala de outra. Mas, na verdade, Jesus estava falando não do que a pessoa dizia para ele, mas do que a pessoa estava precisando viver e ser transformada naquele momento. Nicodemos foi falar de Jesus. Nossa, Jesus, você ensina coisa de Deus. E Jesus pegou e falou, você precisa nascer de novo. Né? Por que você está falando isso? E ainda, como isso pode acontecer? Nicodemos, ele era um fariseu, ele era um mestre da lei, professor, ele ensinava para os outros, ele dominava as escrituras como ninguém na época. Os fariseus eram um grupo de pessoas que tinha muito conhecimento, tinha muita habilidade com a palavra do Senhor.
E ele era um dos líderes. Ele era alguém que, entre esses fariseus, tinha respeito, autoridade e muito domínio. Difícil seria alguém vier falar da palavra de Deus e ele não reconhecer. Tipo, a gente lê a palavra e aí fala assim, opa, eu sei aquele versículo, bênção de Deus. E você já começa a processar. E Jesus começou a falar e ele talvez não reconheceu, talvez ficou confuso. E seria difícil, porque ele tem tantos anos de domínio, e na cultura hebraica, eles não tinham, né, a Bíblia online aqui para ter com fácil acesso, eles tinham o hábito de decorar a palavra. Tinham poucos rolos, pouco acesso, então ele decorava. E quando Jesus começou a falar, não soou familiar. Mas o judeu tinha uma ferramenta ótima para esses momentos. Quando você não sabe, você pergunta. E esse era o hábito. E quando você pergunta, você tem que esperar, porque vai vir um sermão. O professor, e todos eles, inclusive Jesus também era um professor, gosta muito de falar, vai vir uma coisa aqui cumprida. E ele estava esperando que Jesus ensinasse mesmo, porque ele tinha visto o milagre que Jesus tinha feito. E ele sabia que se era milagre, vinha de Deus. Ele não queria duvidar, mas ele não fazia ideia do que Jesus estava falando, ele precisava entender. Mas Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, eu não consigo saber exatamente como foi para ele, mas eu imagino que ele passou a vida inteira se dedicando na palavra, tentando conhecer, entender, talvez lendo a Bíblia várias vezes no ano. A gente sabe que a recomendação que Davi deu para Salomão era ler todos os dias. Naquela época não tinha tanto texto escrito, mas ele lia todos os dias o que ele tinha à sua disposição. Nicodemos, ele provavelmente se dedicava, e ele vivia cada dia segundo o que ele tinha aprendido. Se ele aprendeu isso, se ele entende isso, ele vai querer viver. Ele queria ter essa justiça. Ele seguia provavelmente cada passo com dedicação. E eu imagino que chegou um momento que ele estava tranquilo, porque ele conhecia a palavra, ele tinha domínio, ele sabia do que estava acontecendo. Então, se ele tivesse que adorar a Deus, ele sabia como adorar. Se ele tivesse que orar, ele sabia como orar. Se ele tivesse que ensinar, ele sabia ensinar, ou pregar, ou tirar uma dúvida de alguém que aparecia no meio do caminho. Eu acho que ele sabia o que fazer e ele estava tranquilo. Mas quando ele viu aquele outro, que não fez parte de grandes escolas de fariseus, ensinar a lei e fazer milagres como Jesus, isso era novo. Isso talvez tirou o chão dele. E talvez para outros fariseus que criticaram Jesus, que acharam ruim a coisa nova, ele ficou curioso. Ele foi perguntar. E na pergunta dele, ele repetiu o versículo 4. Como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Nessa pergunta é um recurso que eles têm, eles fazem a pergunta já dando uma dica da resposta. Eu não estou perguntando porque eu não entendi o que você falou, no sentido, a palavra que você disse. Eu não entendi o que você quis dizer, é o que ele está se referindo aqui. Porque essa interpretação de voltar para a barriga da sua mãe, eu acho que não é o que você disse. Mas o que você disse? Como pode isso acontecer? Ele ficou confuso e ele fez a pergunta de como. E eu fico pensando, esse como é comum. Recentemente eu ouvi falar que um ator famoso, ele foi fazer um filme de faroeste, sabe aqueles que o pessoal está nos Estados Unidos, numa época, alguns séculos atrás, e tem aquele chapéu de cowboy, eles têm os revólveres e tem todo... Eu nunca assisti um filme desse, por isso que eu estou descrevendo desse jeito. Tem aquelas tramas lá, e é um gênero de filme muito comum, então ele foi gravar um filme de faroeste. E ele era um ator já experimentado, já bem vivido, ele podia até escolher quais papéis ele queria fazer, porque ele é famoso. E ele foi lá fazer esse papel de uma pessoa no faroeste. Ele já conhecia a indústria, inclusive nessa gravação, ele era um dos chefes lá do momento, ele era um dos produtores. Só que algo aconteceu de diferente. Durante o ensaio da cena, ele foi tirar o revólver do coldre, do coldre, e na hora que ele tirou, disparou. E a cinegrafista que estava na frente dele levou um tiro e ela não sobreviveu. E isso foi chocante. Ele era experimentado, ele sabia como funcionava, ele sabia os procedimentos de segurança. Mas assim que ele tirou, atirou. E ele sabia que numa gravação não se usa balas de verdade. Ele não entendeu como aquilo aconteceu.
Ele pensou, o procedimento é esse, a pessoa especialista me entrega a arma, a gente faz a cena e eu devolvo a arma. E a arma não tem bala de verdade. Ele não sabia o que aconteceu. Acontece que a pessoa que era responsável, especialista de arma, também era muito experimentada, muito especialista, e ela não sabia o que aconteceu. E o diretor do filme, responsável geral por todas as coisas, era experiente, bem experimentado, e ele não sabia o que aconteceu. Isso era completamente novo. Fazia 20 anos já que em nenhum filme de Hollywood uma pessoa não tinha tido uma fatalidade dessa forma. Ninguém sabia, né, como lidar com isso, porque quem tinha lidado com isso a última vez já estava para se aposentar. E todo mundo que estava na indústria agora, por mais que muito experientes, com 20 anos de experiência, nunca tinha vivido isso antes. Algo tão sério, algo tão terrível. E só que diferente da última vez de 20 anos atrás, hoje a gente tem uma coisa que às vezes é boa, às vezes é difícil, a internet. Todo mundo na internet foi dizer a sua opinião. Milhares, milhões de respostas falando, com base no que eu sei, eu acho que isso aconteceu. Eu acho que foi erro dele, eu acho que foi erro dela, eu acho que a arma estava com defeito, eu acho que era uma bala falsa, eu acho que não. E cada um se dizendo especialista porque, e muitos eram, tinham vivido, tinham experimentado, sabiam como lidar com as coisas que eles estavam passando. A questão é que não teve uma resolução definida. Mesmo a corte jurídica não soube determinar o que de fato aconteceu. Muitos relatos, muita ciência, e ficou assim. Ele foi processado no final, está sendo agora isso. Mas a questão é, no meio de todas essas coisas, o que saía em comum da boca de todo mundo, mesmo discutindo com opiniões diferentes, era como? Como isso aconteceu? Quando algo novo vem, o nosso instinto é perguntar como. Como pode ser isso? Como pode ser algo diferente? Como pode alguém nascer de novo, já sendo velho? O reino de Deus, Nicodemos sabia que era o que ele iria fazer parte. A palavra do Senhor dizia que Deus é Deus, que ele, como povo de Deus, quer estar ao lado, fazer parte do reino, do domínio do Senhor, mas ele não sabia que essa entrada era algo que ele não conhecia, algo que tirava o chão dele e entrava numa crise semelhante, talvez não a mesma daquele ator, mas uma crise que dá certo desespero, porque é algo que ele não pode fazer. Ele quer entrar no reino, mas ele precisa nascer de novo, o que é impossível, porque ele já nasceu uma vez e ele já era de idade. Quem sabe se a mãe dele ainda estava viva? Em meio inesperado, ele também disse como. E nós, nos nossos dias, talvez nos deparamos com isso. Quanto mais experiência a gente tem, mais a gente é pego de surpresa quando algo novo aparece. E talvez esse instinto que a gente tem, a gente possa repensar. Será que o que a gente se apega num momento de desespero, num momento incomum, é perguntar como aconteceu? Nos mesmos do dia a dia, a gente só consegue perguntar como. Mas tem coisa nova. E Jesus responde para ele, dizendo, versículos, acho que a partir do 5. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você escuta, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com os nascidos do Espírito. E perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Dessa vez Jesus adequou a palavra dele na linguagem que Nicodemos entendia. Antes ele tinha dito da forma como ele queria expressar o que era necessário, o que estava faltando para Nicodemos. Mas agora Jesus pensou, bom, ele é mestre da lei, eu vou falar com os termos da lei. Por exemplo, um advogado, em vez de explicar com termos cotidianos, se ele está com outro advogado, usa termos técnicos. Começa a falar dos termos e ele vai entender. Jesus pegou e falou, nascer da água e do Espírito, porque a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, dizia sobre a água e do Espírito, e dizia o que Deus queria fazer para a restauração de Israel, lá em Ezequiel. E mesmo assim, talvez Nicodemos reconheceu a passagem bíblica que Jesus disse, mais de uma que fazia referência a isso, mas ele não entendeu o significado disso daí. A palavra de Deus diz lá que Deus quer restaurar o povo de Israel que estava no exílio, mas o povo de Israel já tinha retornado. O que isso fazia diferença para nascer de novo?
Como pode ser isso? Ele perguntou mais uma vez. A gente, como cristão, muitas vezes, algumas vezes já experimentado, já venho na igreja, louvo a Deus, li a palavra do Senhor algumas vezes, a gente é pego de surpresa, talvez com novos desafios, coisas que acontecem nas nossas vidas e tem dificuldade de entender, com lutas, às vezes com algum versículo que você tem dúvida o que quer dizer. Ontem o nosso irmãozinho Simon perguntou: nossa, aqui está dizendo que eles tinham que levar isso daqui fora do acampamento, mas não é oferta a Deus? E isso eles não faziam no acampamento? O que isso significa? Quando você lê a palavra de Deus, às vezes vem dúvidas novas que você não tinha, não entendia como que era. E às vezes a gente tem isso, a gente se depara com coisas que a gente não sabe o que fazer. E eu percebi nesses últimos tempos, no final do ano passado, que desde que eu comecei a servir a Deus em ministérios, eu nunca tinha tido uma pausa no serviço ministerial. Eu tirava férias, meu corpo descansava, meu emocional descansava, mas eu passei 14 anos seguidos sem ter pausas no ministério, porque eu acreditava que não precisava pausar, eu conseguia descansar o meu corpo, eu conseguia descansar a minha mente e eu voltava a servir a Deus. Mas essa oportunidade que eu tive agora, essas 3 semanas, foi a primeira vez desde que eu comecei a servir que eu experimentei não fazer nada, não servir ministerialmente. Na devocional continuar, claro, na dedicação, no contato com Deus, no cultuar, estar com os irmãos, mas sem alguma atividade que eu precise mexer com as mãos ou fazer alguma coisa. Isso para mim era esquisito, era novo, parecia até errado. Eu não entendia como isso poderia ser bom. Como é que isso pode ser uma coisa nova para mim? E às vezes a gente tem isso na nossa vida cristã. Deus, Ele tem coisa, mas quando vem, talvez tenha um estranhamento nas nossas vidas. Será que isso realmente é bom? Será que eu estou entendendo certo que é para fazer essa decisão, mudar o rumo da minha carreira? Ou talvez entrar de cabeça nessa área? Se o Daisky e a Vitória, quando eles estavam começando a ponderar no chamado de Deus, África. Da onde veio essa palavra? Para onde eles vão? A África é muito grande, qual país eles vão estar lá? E eles ainda encontram coisas novas nessa rotina. Na caminhada de cada um deve ser diferente, mas eu imagino. Coisas novas devem aparecer. E talvez a pergunta de como eu entrego, como eu continuo empolgado, como eu cresço na fé, como eu me dedico mais na palavra, como que eu aprendo, qual que é o próximo passo, qual ministério servir, o que fazer. E talvez a gente não saiba exatamente como responder. Eu certamente não tenho a resposta para essas perguntas, mas Jesus ele falou outra coisa. E o texto que ele disse lá, vamos ler em Ezequiel, o texto que ele fez referência, Ezequiel capítulo 36. Aspergirei a água pura sobre vocês, vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei o meu espírito e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados e vocês serão o meu povo. E eu serei o seu Deus. Era para o povo que estava no exílio, que eles estavam longe da terra que Deus tinha prometido, que estava sofrendo, que estava idolatrando. E Deus disse para eles, depois de demonstrar e apontar o erro que eles tinham, Ele falou que vai restaurar. Ele vai restaurar com água de purificação, vai lavá-los dos erros que eles tinham cometido e não apenas voltar eles para a estaca zero, e devolver eles para um estado que eles desejavam estar, não próximos de Deus apenas na devoção, mas fisicamente também no lugar onde eles aprenderam a louvar a Deus. Eu estava lá em outros cultos, mas é bom também voltar aqui para casa. Deus disse que ia restaurar aquele povo, mas essa palavra não ficou só lá. Jesus disse que a restauração que uma vez foi para o povo de Israel, também valia agora para Nicodemos, também vale para nós. Jesus continua restaurando, continua lavando, nos renovando com o seu Espírito. Não com o nosso que pode se cansar, mas com o Espírito que vem dele. Não com um coração duro como de pedra, mas vivo, que bombeia sangue, que traz vida para os nossos dias. E o que isso tem a ver com nascer de novo? Disse Jesus, versículos 10. Você é mestre em Israel e não entende? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos.
Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Falei de coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, a não ser quem veio do céu, que é o Filho do Homem. E da mesma forma como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem também precisa ser levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus fala por que Nicodemos não entendia. Porque quem não veio do alto não vai entender as coisas do alto. Quem não veio da natureza celestial não entende o que é celestial. Então, quando Jesus falava a palavra de Deus, a palavra dos céus, a palavra do alto, para alguém que tinha todo o domínio nas coisas daqui, não fazia sentido mesmo. Mas ele responde que o que faz sentido é para aquele que veio do céu e é o Filho do Homem. E que bom que Nicodemos estava falando com esse Filho do Homem que veio do alto. E Jesus dá a chave para como a gente faz parte disso, que quem crê nele tem a vida eterna. Essa é a nova vida. Não é uma vida que se acaba, é uma vida que continua. É uma vida nova para nós. E a chave disso é crer, não foi entender ou estudar ou depender do que você já viveu antes. Logo depois dessa conversa, João Batista, ele foi questionado porque Jesus começou a batizar pessoas e ele era a autoridade dos batismos. E eles falaram assim, João, Jesus está começando a batizar as pessoas, você não acha isso, né, ruim, errado, incômodo? E João respondeu, só uma pessoa pode receber o que é dado dos céus. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como é quem é da terra. Mas aquele que vem dos céus está acima de todos. Quando Jesus disse que Nicodemos precisava nascer de novo, a palavra nascer de novo em grego tem vários sentidos. Dois deles, Jesus queria muito afirmar. Talvez um deles mais do que o outro. Jesus falou e a primeira coisa que Nicodemos pensou era nascer de novo. Mas Jesus estava querendo salientar o segundo sentido, nascer do alto. Essa palavra tem esse significado e é o que Jesus disse, porque quando Jesus explicou, e agora faz sentido, é necessário que você nasça do alto, porque só vai entender as coisas do alto quem vem do alto, é o que Jesus disse. Mas como ele entendeu a outra coisa, parecia esquisito. Só pode entender a coisa celestial quem nasce do alto. E claro que isso é nascer de novo também. Jesus falou pensando que tinha esses dois sentidos. Nascer novamente com um espírito novo e com um coração novo que vem dos céus, que vem de Deus. Quem crê em Jesus pode sim nascer do alto. E nós que já temos alguma caminhada, já escolhemos viver as coisas celestiais, mas o que nós precisamos continuar a fazer é nos apegar a essa natureza do alto. Se nós dependemos apenas do que nós já vivemos, do que nós já experimentamos, a gente não vai experimentar coisas novas, o próximo passo, talvez a resposta de dúvidas, talvez a direção, mesmo sem entender o que a gente está passando. A gente precisa nem sempre de descanso, às vezes de preenchimento do Senhor, nem sempre de respostas, às vezes de direção. Nicodemos ouviu o ensino de Jesus, ele sabia da autoridade que Jesus tinha, porque ele viu os efeitos. E depois disso, a gente vê ao longo do Evangelho de João, Nicodemos aparece mais uma vez. E dessa vez os outros fariseus questionavam Jesus, criticavam e apontavam que ele estava errado. Nicodemos já não tinha mais essa percepção. Ele começou a pensar, a gente não pode criticar alguém que fala a palavra de Deus. E no final, quando Jesus foi morto, Nicodemos foi honrar Jesus na sua morte. E eu imagino que ele tenha ficado, para depois de 2 dias, 3 dias disso, ele ter visto a ressurreição. Para alguém que foi perguntar para Deus e estava parado, travado no como, eu imagino que ele conseguiu passar para o próximo passo. O mesmo do que ele tinha vivido a vida inteira, perguntava como, mas o novo que ele podia viver, dizia, eu creio em Jesus Cristo. Para nossas vidas, fica a pergunta, como você tem vivido, o que você tem dependido? Será que do que você já passou, do que você conhece, do que te foi dito, do que faz parte daqui, dos nossos arredores? Será que tem algo novo que te espera para você viver? Que só falta você se apegar à realidade do alto para você conseguir ver e seguir? Se os mesmos na nossa vida nos fazem perguntar coisas que nós não vamos entender, certamente o novo de Deus nos chama para dizer, eu creio. Então, se você tem vivido confusões, sente falta de algo de Jesus,
para o próximo passo, para a dificuldade, talvez algum esvaziamento que não faça sentido ou mesmo seja discreto. Ou, se você está sedento por Deus, se você quer viver mais do Senhor na sua vida, viver o novo do Senhor todos os dias, porque o ontem já foi ontem e eu quero viver hoje, e o amanhã eu quero viver também. Se você tem isso no seu coração, a resposta é a mesma. Vamos nos apegar à realidade do alto, porque já nos foi dada a oportunidade de nascer novamente, de nascer do alto, de nascer e receber do novo Espírito, não do nosso, mas de Deus. Se nós cremos em Jesus, vamos proclamar o nome dele e viver pelo que é do alto. E se tem alguém que tem escutado essa palavra, não conhece a Cristo, se você tem sentido essa angústia no coração do dia a dia, se tudo que você já viveu não explica o que você tem vivido e nem os próximos passos, fica o convite para crer em Jesus. Nascer dessa água que pode limpar o coração dessas dificuldades e desse Espírito que dá sentido à sua vida. Vamos pedir ao Senhor nesse momento em oração que Ele aponte em nossos corações. Certamente Ele já conhece, mas que Ele possa nos mostrar o que em nossas vidas nós podemos viver de novo do Senhor, se nós nos apegarmos à realidade que vem do alto. Coisas que nós não entendemos por conta própria, mas que Deus nos revela, porque Jesus Cristo veio do alto até nós. O que Deus tem para viver para te mostrar na sua vida, o que você tem para viver novo? Qual que é o próximo passo? Será que há algo que você precisa desapegar, abrir mão do que você já tem tanta certeza? Será que há algo que Deus tem para te revelar, ou algo que você precisa segurar com mais força e tomar uma decisão mais convicta, em vez de ficar em cima do muro? O que Deus tem para a sua vida? Senhor Jesus, nós não sabemos, nós não entendemos das coisas que vêm do alto. E graça é sua que nós não podemos lidar com isso porque é maravilhoso demais para nós. Mas nós te agradecemos porque nos foi dada essa oportunidade de recebermos de Ti o que vem do alto e nós podemos ter essa nova natureza, uma natureza que é limpa, uma natureza que segue o Teu Espírito, que viveu muitas coisas boas, mas não quer ficar apenas com histórias do passado, quer viver coisas novas. Nós te agradecemos porque o Senhor é grandioso, poderoso no nosso meio, e nós também te pedimos que o Senhor mostre em nossas vidas, aponte áreas que nós precisamos ajustar, realinhar, que nós precisamos nos apegar, talvez mudar a perspectiva, em vez de olhar para os lados, ver que vem de cima, que vem de Ti. Nós te pedimos que o Senhor revele em nossos corações e nos dê força pelo Teu poder para nós vivermos isso, porque certamente vai ser para a Tua glória essas vitórias, essas dádivas, essa alegria de viver coisas novas em Ti. Novos desafios, novas direções, novas etapas, novos momentos. Uma adoração tão magnífica que nós possamos viver e proclamar. Nós te pedimos que o Senhor faça dessa forma nessa igreja, que nós possamos como um coro a cada dia cantar os louvores, que por mais que sejam os mesmos louvores, sempre com o Teu novo, com o Teu Espírito renovado em nossos meios, para que essa adoração seja digna do Senhor, que nossa igreja possa se mover também na obra do Senhor, nos seus ministérios, Te servindo, sendo edificante, pregando a Tua palavra, crescendo, aprendendo nas Suas Escrituras, a Tua revelação continuamente. Pessoas possam entender qual o chamado, qual a direção que o Senhor tem para as suas vidas e ir com convicção apegados ao que vem de Ti. Que nós possamos, como igreja de Cristo, buscar isso juntos, ter convicção da Tua direção e com alegria viver isso na Sua direção, Senhor. Nós Te pedimos e nós temos fé que o Senhor tem sido conosco e o Senhor vai continuar. Nós temos fé na Tua bondade, nas Tuas dádivas e no Teu querer. Por favor, se conosco. Em nome de Jesus Cristo nós cremos e nós oramos. Amém. Vamos colocar de pé?